Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer a resolução comentada do simulado ciclo 9 da plataforma SAD, especialmente agora na prova de humanas. Começando aqui, com a questão 66. Pela divisão que foi feita, eu fiquei com da questão 66 a questão 75. Vamos começar aqui pela questão 66 e vamos resolvê-la aqui juntos. Vamos ler primeiro aqui o enunciado, o que é que a questão está pedindo. A estratégia jurídica descrita no texto acarretou a seguinte implicação socioespacial. Então aqui a gente entende que teve uma estratégia jurídica que foi descrita nesse texto, que ela acarretou uma implicação socioespacial. Beleza. Apoio estatal à agricultura de subsistência, coerção de trabalho pela mercantilização do solo, preservação da gratuidade nas concessões de sesmarias, garantias de livre acesso à terra para os colonos europeus, distribuição equitativa de terras devolutas aos recém-libertos. Vamos ler aqui o texto para entender isso. Com a supressão do tráfico negreiro, a opção da oligarquia para substituir o regime escravo era o trabalhador livre migrante. A problemática era que esses estrangeiros recém-chegados, bem como os antigos escravizados, poderiam se apossar das abundantes terras livres da fronteira agrícola, tornando seus produtores autônomos, em detrimento do trabalho nas lavouras. A forma encontrada pelo Estado para impedir, a gente vê aqui que o Estado impede o acesso a essas terras e garantir o trabalho assalariado foi a imposição jurídica da Lei de Terras de 1850, que determinou a compra como única via de aquisição do domínio fundiário, do domínio dessas terras. Muito interessante o que a gente tem aqui. A gente tem aqui a Lei das Terras de 1850. Essa Lei das Terras de 1850 foi uma lei imposta, para que não pudesse existir a livre aquisição de terras. Foi imposta pelo Estado, justamente acredito que pelo medo dos grandes fazendeiros, pelo medo do Estado, de que esses ex-escravizados, os ex-escravos que viraram trabalhadores livres, deles conseguirem se apossar dessas terras e virarem grandes potências no setor fundiário, ter grande domínio fundiário. E aí, essa lei foi imposta para que não pudesse existir outra forma de conseguir a terra a não ser comprando. E aí eles não conseguiriam comprar nesse caso. Eles teriam que oferecer a sua mão de obra, oferecer o seu trabalho para os grandes donos de terra. Eles não poderiam ser donos de terra, mas sim eles iriam trabalhar para esses donos de terra, porque eles não conseguiriam, a partir disso aqui, a partir da lei das terras, eles não conseguiriam se apossar daquela terra. Eles teriam que trabalhar para os donos da terra. Então vamos ver aqui, essa estratégia acarretou a seguinte implicação socioespacial. O apoio estatal, a gente já vê aqui que é um absurdo, porque aqui essa lei foi imposta justamente para atrapalhar, que esses homens livres conseguissem conseguissem adquirir essa terra. Eles teriam que comprar. Coerção do trabalho pela mercantilização do solo. Perfeito, essa alternativa diz tudo, porque eles teriam que trabalhar para comprar, para ter aquele solo. Eles teriam que pagar por aquilo. Eles não poderiam só chegar lá e usufruir daquela terra, daquela parte. Preservação da gratuidade nas concessões das sesmarias. Aqui as sesmarias a gente já vê que já nem existiam mais. E não é o que o texto está falando. O texto não está falando nada disso. Garantias de livre acesso à terra para os colonos europeus. Pelo contrário, Isso aqui não era uma garantia de livre acesso às terras. Era a garantia de que ele poderia comprar, mas não eram todos que poderiam adquirir essas terras. Distribuição equitativa de terras devolutas aos recém-libertos. Aqui é outro absurdo também. Distribuição equitativa, eles não distribuíram igualmente para aqueles recém-libertos essas terras. Eles teriam que comprar, teriam que pagar por isso. Então, pessoal, essa aqui foi a primeira resolução. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscrevam no canal e já vamos direto para a próxima.